Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode sentar, gente. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui, que nós podemos usufruir como a conquista de Cristo na cruz, para mim, para você, foi a vida de liberdade. Nós somos livres. Na mensagem que o Marcelo pregou aqui, ele compartilhou com você Romanos 8:1, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus hoje, na primeira palavra, né? Ou seja, nós não temos nenhuma possibilidade do diabo apontar o dedo para nós e dizer assim: você não pode, você não vai conquistar, não é seu, você não tem esse direito. Sabe por quê? Porque Cristo anulou todo o escrito de dívida contra nós. Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus fala que Ele cravou na cruz. E além do mais, no verso 27 do mesmo Colossenses 1, fala então que nós agora, pela cruz, nós estamos livres, nós somos realmente libertos, porque a glória de Deus está sobre nós. Gálatas capítulo 5, verso 1, para a vida de liberdade, veja o que a palavra de Deus fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Deus, o Senhor em Cristo, na cruz, tirou-nos, anulou o escrito de dívida, não é? Nós estamos livres, mas nós precisamos permanecer na liberdade. E essa é uma decisão que eu e você temos que tomar, a permanência na liberdade. Provérbios 26, verso 2, o sábio Salomão, falando acerca do problema que o pecado traz, que nós já conhecemos, muitos de vocês já participaram dessa ministração, que diz, né, nós aqui inclusive já muitas vezes trouxemos a conhecimento, é que o pecado traz consigo a maldição, e a maldição atrai demônios. Então, quando nós escolhemos permanecer firmes, nós ficamos longe da maldição. Olha o que a palavra fala, Provérbios 26, 2: como pássaro no seu vaguear, e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não é? Então, só virá sobre nós a maldição se nós decidirmos novamente nos submeter ao jugo da escravidão do pecado. Mas foi para a liberdade que Cristo foi à cruz, verteu seu sangue, derramou seu sangue por nós. Amanhã pela manhã e também na celebração da noite, nós iremos participar da ceia do Senhor para rememorarmos, para revigorarmos as nossas forças em celebrarmos a nossa libertação ao Senhor,
que é a nossa nova vida em Cristo. Mas estamos livres, porque nos tornamos uma nova pessoa no Senhor, e com Ele estamos, como acabamos de ler em Efésios capítulo 2, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós não podemos decair dessa posição. Nós já viemos aqui hoje, oramos, na data de ontem, no dia de ontem, nós também nos colocamos diante do Senhor, apresentamos nossa transparência, abrimos nosso coração. Por que eu vou voltar nisso novamente? Por que eu vou voltar novamente a ficar da mesma forma, sem essa leveza de renovo do Espírito Santo em nós? Só ficaremos assim se decidirmos retornar. Quem está leve em Cristo, que levante sua mão e diga amém. Não é lindo isso, maravilhoso? E nós precisamos nos preservar e nos manter assim, porque o fim da maldição, quando o Senhor decretou o fim da maldição para nós, Ele estabeleceu a salvação. Eu até criei aqui uma frase dizendo assim, o fim da maldição é a salvação. Quando a maldição sumiu da nossa vida, se estabeleceu em nós a vida de relacionamento com o Senhor para a vida eterna. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 23, o capítulo 23, verso 5, só a parte B do versículo diz assim: o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Levante sua mão e fala comigo assim: o Senhor me ama. Mais uma vez, o Senhor me ama. Aleluia. Diga assim para os seus irmãos: o Senhor nos ama. Aleluia. Então o que ele fez? Transmudou o nosso estado de maldição, de pecado, para a vida da liberdade, que é a salvação. A vida de liberdade que o Senhor nos promoveu, que é a vida na vida, essa vida maravilhosa em Deus, que Ele conquistou na cruz, também é a vida no paraíso. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? E eu quero trazer aqui um paralelo de quando Jesus estava na cruz. Quando estava enfrentando a cruz, Ele não foi crucificado sozinho. E eu quero dizer para você, bem claramente, como que a cruz se tornou para os romanos um instrumento de muita tortura e de morte terrível. Os romanos não criaram a morte por cruz. A morte por cruz, ela teve origem na morte por empalamento. O empalamento é quando, infelizmente, na época antiga, aquela situação terrível em que as pessoas eram traspassadas por uma estaca, que entrava, infelizmente, por trás em seu ânus e saía na boca. Coisa horrível. Que morte é essa? O diabo, como a Samanta compartilhou aqui, tem prazer na morte das pessoas, em destruição. Mas Deus quer estabelecer vida. Os romanos perceberam que essa era uma morte rápida. Então, para imputar uma morte mais dolorida e humilhante aos conquistados, aquele povo que eles conquistavam, normalmente eles pegavam os nobres, os líderes das insurgências e crucificavam na frente do seu povo para humilhá-los, porque era uma morte dolorida, terrível. Demorava-se muito tempo para alguém morrer na cruz, horas e horas de agonia. A pessoa morria por infecção tetânica. Às vezes as pessoas acham que morria porque vazava o sangue, Não, é porque uma infecção generalizada tomava conta da pessoa e ficava às vezes pendurada da manhã até a tarde, no sol ou expostos. Jesus foi crucificado dessa forma, do lado de insurgentes contra Roma. Eram chamados de malfeitores, mas eram os insurgentes, aqueles que participaram de rebeliões contra Roma, os que eram chamados de malfeitores. Entre eles, um que deveria ter sido crucificado junto com eles, que também eram insurgentes, o nome dele era Barrabás. Mas até no ato da decisão de Cristo de ir à cruz, ele ainda libertou um pecador chamado Barrabás,
E agora, na cruz, ele promete o paraíso para um outro malfeitor, que também se arrependeu. E para o outro, ele não pôde fazer nada, porque ele não quis. Ao contrário, ele apontou Jesus como errado. Veja você, Lucas 23, verso 39 a 43, fala a palavra: e um dos malfeitores, na verdade não é malfeitor, é insurgentes, daqueles da rebelião contra Roma, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, estava dizendo, se tu és o ungido de Deus, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Por que ele falou isso? E a nós também, porque ele entendia que o Cristo de Deus, o enviado, iria depor Roma e assentar no trono de rei dos judeus. Mas aquele não podia ser o Cristo dele, o Cristo pendurado da cruz no seu lado, ele que havia guerreado contra os romanos. A visão deturpada do paraíso, o paraíso para ele era na terra, o paraíso para ele era o reino estabelecido aqui. Meus irmãos, o paraíso para mim e para você não é somente o reino estabelecido aqui, é o reino pleno de Deus, tanto agora como para todos sempre, aleluia. Mas aquele que estava do outro lado, disse assim, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação, ou seja, Cristo também estava sendo comparado como um insurgente, estando na mesma condenação. Nós estamos pregados na cruz, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ou seja, eles tinham consciência que a sua rebelião contra Roma os levaria à morte de cruz, se fossem pegos. Mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus não era da rebelião, como alguns até pregam que Jesus era um revolucionário. Jesus nunca foi revolucionário. Jesus sempre foi o Deus do céu encarnado para libertar e levar todo homem à vida de paraíso. Esse nenhum mal fez, ao contrário, Jesus saiu para todos os lugares apregoando o Senhor, repreendendo as enfermidades, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo. Jesus não era um malfeitor, mas sim um benfeitor. Repita comigo: o meu Senhor é um benfeitor. Ele é o benfeitor da minha vida. Diga aleluia, glória a Deus. Então, aquele que estava crucificado na cruz, olhou para o centro, a cruz que estava no centro, e disse: ele é um benfeitor. E disse Jesus, agora fala Jesus para ele, não é? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus falou isso para ele? Porque ele disse assim para Jesus: Senhor, olha que lindo isso, repita comigo: Senhor, Senhor. Ele reconheceu a majestade de Cristo. Não era o estado de Cristo pregado na cruz que desfazia ou desfez quem ele era. O que o outro insurgente estava dizendo, a dúvida, se tu és o Cristo. Esse outro disse: não, ele é. Senhor, lembra-te deste miserável aqui, quando entrares no teu reino. Olha que lindo. Jesus vai e fala para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É hoje. O reino é para agora. Repita comigo: o reino de Deus é já. Nós estamos no reino de Deus, queridos. É já. Aquele que renunciou a si mesmo, como nós vimos nesses 2 dias compartilhando, e a vida de Deus está nele, já vive a majestade de Deus agora. Nós somos
parte do reino de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles que vivemos como discípulos do Senhor, e por isso mesmo na última mensagem que nós compartilhamos agora, não é? Nós não podemos cair dessa posição, de forma nenhuma podemos retroceder, não podemos voltar atrás, nós temos que mantermos-nos aprovados diante de Deus. E tem muita gente voltando atrás, e a palavra de Deus adverte: aquele que põe a mão no arado, cuide e não olhe para trás. E alguns que alcançam o status de discípulo do Senhor, olham para trás, voltam atrás, e aí sabe o que acontece? Tem gente que é filho pródigo, querendo tratamento de ovelha perdida. A ovelha perdida, ela não está alcançando o status ou o caminho corretamente, porque ela não sabe como chegar lá. Mas quem já andou pelo caminho como discípulo, e esteve no discipulado, e sendo atendido, e se rebela, sai da casa do pai, como o filho pródigo disse: eu mesmo vou querer direcionar-me, eu mesmo vou governar, eu mesmo quero fazer o meu próprio paraíso. E foi. Não é a mesma coisa de uma ovelha perdida, não vai ter o mesmo tratamento. Só existe uma possibilidade para o pródigo: a decisão pela volta, a humilhação da volta, na cabeça dele, porque na cabeça do pai, o pai está como sempre esteve, desde a cruz, de braços abertos, dizendo: pode vir, vem meu filho, você estava morto e reviveu, aleluia. Mas é muito difícil para aquele que retrocede. Por isso que nós não podemos perder o nosso status de paraíso no nosso lar, ou seja, a vida de Deus na nossa casa, é a nossa célula madre, é o nosso ambiente de completa entrega ao Senhor, o pensamento dentro do nosso lar, a vida em casa, é Deus no nosso lar. Eu não consigo viver de outra forma, não é? Mas tem gente que só vem na igreja de vez em quando, e aí quando vem na igreja ele participa aqui no templo, mas saindo daquelas portas, né, é outra vida, não tem nenhuma relação com o reino de Deus. Isso não regra as suas decisões. O diretor, o Espírito Santo, não é o Senhor de suas decisões. Em sua casa não é Deus que reina. Em seu trabalho, em sua carreira não há participação de Deus. Ou seja, vive uma vida independente do Senhor. Eu espero que você não seja assim. Eu espero que você entenda que a nossa vida no Senhor é uma vida completa de governança do Senhor sobre nós. E a vida de paraíso, queridos, é a vida de Deus em nós. Não é o que a aparência mostra, mas é o que Deus diz que você vive. E Ele diz, Romanos 8,37 para você: em todas estas coisas sois mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. Levante sua mão e diga assim: a minha vida. Vocês estão aqui, amém? Comeram pão de queijo? Vamos lá, a minha vida é de constante conquista, é a vida de paraíso. Diga glória a Deus. E por ser a vida de paraíso, queridos, a vida na vida é a vida eterna. Nós já vivemos em vida eterna. Mesmo que venhamos a passar pela morte deste corpo mortal, físico, nós estamos garantidos na vida em Deus. A ressurreição em Cristo é a nossa ação própria, pois Ele preparou isso para nós. Uma vez que morremos neste corpo mortal, é como um abrir e fechar de olhos, nós já estaremos com Cristo, nós estaremos imediatamente com Ele, não é? Vamos ressurgir em glória. Você não vai experimentar nem um tempinho. Tem gente que acha assim: ah, morreu agora, vai ficar, tem lá, está esperando, né? Está esperando. Um dia desse eu vi alguém falando assim: descansou. Eu falei: não descansou não, irmão, já está no gozo celestial, já está direto com o Senhor. Um filho de Deus, um discípulo do Senhor que morre aqui agora, entra na eternidade. A eternidade não tem isso aqui não, irmão, tem relógio não. Já entrou direto, já está de frente com o Pai da eternidade, Príncipe da paz.
aleluia, já está nos braços dele, imediatamente, é um abrir e fechar de olhos. E aí, olha o que a palavra de Deus fala para nós em Efésios capítulo 2, versos 6 a 8, que fala dessa conquista da vida eterna na cruz. E nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Ou seja, ele nos fez assentar. A vida eterna, que é a vida da conquista pela cruz, é a vida na família de Deus. O que nós recebemos quando estamos na família de Deus, eu e você, nessa ambiência de paz, de felicidade, que é tudo que nós queremos, ser feliz e ter paz. Primeiro, a vida na família de Deus é o pleno acolhimento. Olha o que fala João capítulo 19, versos 26 e 27, quando Jesus estava na cruz. Ora, vendo ali, Jesus pregado na cruz, olha que coisa tremenda de Jesus, vendo ali a sua mãe, Maria, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, João, o discípulo do amor, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E olha que coisa linda, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quando eu li isso aqui para compartilhar com você essa palavra, eu falei: meu Deus, que maravilha que o Senhor é. Ele na cruz, se Jesus estivesse como homem, simplesmente, sem nenhuma empatia, sem ser o Deus do amor que ele era, ele ia estar só se lamentando, reclamando da sua dor. Mas na cruz ele já estava cuidando. Por que Jesus deixou para acontecer isso exatamente quando estava pregado na cruz? Algumas coisas nós podemos aqui inferir pela palavra. Uma delas era para tirar a divindade de Maria, para diminuir a sua posição, porque agora ele já não seria mais o Cristo homem, ele seria o Cristo Deus. E aí, como muitos falam e dizem até hoje, ela passaria a ser chamada mãe de Deus. Agora não, Jesus fala para ela assim: você agora é mãe de João, é mãe dele. E João, agora ela é sua mãe. Jesus estabelece ali uma relação familiar com João e Maria, mãe e filho. Mas outra coisa que deixa muito lindo aqui é que as viúvas que não tinham marido e o filho mais velho comumente falecia, ficavam desamparadas, sem herança. Se não houvesse um remidor, ela ficaria à míngua, necessitando de ajuda, de socorro. Por isso que a igreja cuidava muito das causas das viúvas naquele tempo. E Jesus agora promove na cruz um acolhimento para ela, o sustento que ela merecia, que ela necessitava, o sustento para que ela pudesse viver com tranquilidade. João era um dos donos de barcos de pesca, era uma pessoa por aquele tempo considerada abastada, e Jesus coloca a Maria no lugar que ela necessitava. Eu e você, quando estamos na família de Deus, o Senhor providencia para nós o melhor. Ele providencia para você o sustento, o necessário. A palavra de Deus fala que nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Você é justo? Diga amém. Deus está cuidando de você. Tudo está preparado. Nós só precisamos agir e confiar no Senhor. Então, estando na família de Deus, nós estamos acolhidos. Estamos acolhidos no reino, estamos acolhidos na irmandade, estamos acolhidos por nosso Pai Celestial, pelo Senhor Cristo ungido. Nada vai nos faltar, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Ainda fala mais, a vida na família de Deus. Nós temos o nosso direito garantido em ser da família de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz assim as Escrituras: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus.
Estou lendo aqui na tradução NVI para mostrar a questão do direito. É meu direito, é seu direito. Agora repita comigo: não é porque eu mereço, é porque Cristo me comprou com o seu sangue na cruz. Aleluia. Esse manto vermelho que está aqui representa para nós aqui a figura do sangue que derramou por nós. Não foi à toa. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos os bonzinhos, mas porque Ele decidiu nos comprar na cruz. E uma vez que comprou-nos com o seu sangue, nós agora temos filiação divina. Sabe, naquela parte da certidão de nascimento que está escrito lá, filiação, está lá: você é filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filiação, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, fala comigo: Pai, está na sua certidão de nascimento espiritual. Você é filho do Pai Celestial, é filha do céu, filho do céu. Eu quero terminar aqui essa mensagem com essa frase, ó: Cristo fez a sua conquista. Ó, mais uma vez: Cristo fez da sua conquista a nossa vitória. Vamos repetir essa frase? Cristo fez. Espera aí, vamos lá, eu falo, vocês repetem, tá? Cristo fez da sua conquista a minha vitória. Levante sua mão e diga mais uma vez: Cristo fez da sua conquista a minha vitória. Aleluia. O resultado da vitória da cruz é a nossa vida de relacionamento com Deus. É a vida de Deus em nossa vida. É o que Deus está e tem preparado para você. Você não pode deixar passar. Você tem que alimentar, vivenciar, usufruir o máximo das forças. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, põe a mão à altura do seu peito assim. Nós estamos aqui agora. Eu louvo a Ti, Senhor, porque a Tua palavra encontrou o melhor lugar, assento no meu coração. Não me deixe, Senhor, sem usufruir da verdade do Senhor o tempo todo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para nos alimentar espiritualmente, fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, com entendimento, e não retrocedermos, Deus, vivemos essa vida gloriosa no Senhor, no nome de Jesus. Nós vamos entoar um louvor, e eu quero convidar a todos vocês que estão aqui, para virem aqui à frente, todos, porque nós vamos fazer uma oração, para finalizar esse evento, para não ficar apenas em mais um que você participou, mas um divisor de águas, de conquista do Espírito Santo em você. Enquanto nós adoramos, saia e venha aqui à frente no nome de Jesus.